Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Salmo 39, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Em concordância com o Salmo de hoje, em fazer a vontade do Senhor, é preciso escutar. E o chamado de Samuel, na primeira leitura de hoje, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10 e dos versículos 19 ao 20, acontece à noite, no silêncio, quando tudo parece adormecido. A palavra de Deus não irrompe em tempos de abundância espiritual, mas em tempos de escassez. Vejamos que no versículo 1 está assim: a palavra do Senhor era rara naqueles dias, não havia visões frequentes. E vejamos bem, nós estamos, acredito eu, muito mal acostumados, achando que Deus a todo momento tem que ficar enviando respostas de uma forma instantânea, acostumados com a abundância de um mundo de muitas informações e muito barulho, onde muitas vezes queremos receber notícias e mensagens de pessoas constantemente, na facilidade da tecnologia. Ou muitas vezes queremos simplesmente receber algo que agrade os nossos sentidos. Mas aqui não é o sentido da palavra e da proposta espiritual. Antes de faltar profetas, faltou escuta. E muitas vezes a falta do que acontece não é simplesmente porque Deus não queira que as coisas estejam presentes, mas há uma falta de escuta profunda. A raridade da palavra, quando Deus fala pouco, porque o ser humano escuta pouco. O termo hebraico yakar, rara, preciosa, indica algo de grande valor, mas pouco acessível. Não é que Deus tenha deixado de falar, o povo desaprendeu a ouvir. E nós desaprendemos muitas coisas, não somente a ouvir. Desaprendemos muitas coisas e aprendemos muitas vezes a reclamar, a substituir aquilo que é de verdadeiro valor por outras coisas que não nos levam a lugar nenhum. E o silêncio de Deus muitas vezes é consequência do ruído humano. E vejamos que nos versículos 2 e 3, Eli e Samuel, duas gerações, duas condições espirituais. Eli está envelhecido, seus olhos enfraquecem. Samuel dorme perto da arca. Eli vê pouco, liderança cansada. Samuel dorme perto da arca, coração disponível. Deus escolhe quem está próximo da sua presença, não quem apenas ocupa o cargo. Muitas vezes, naquele ativismo religioso constante, onde nós temos que fazer parte de várias coisas na igreja, achamos que é por causa disso que Deus vai estar mais próximo de nossas vidas. Isso não é critério, e muito menos não é segurança de que Deus realmente estará próximo. E nos versículos 4 e 5, temos o chamado noturno. Deus chama pelo nome, Samuel, Samuel. Na Escritura, chamar pelo nome indica eleição pessoal, conforme Gênesis 22, versículo 11, Êxodo 3, versículo 4. E Samuel corre até ali, confunde a voz de Deus com a voz da autoridade humana. E 3 vezes Deus chama. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Conhecer Yadá não é saber sobre Deus, mas relacionar-se com Ele. Saber muito sobre Deus, teorias, argumentações teológicas ou filosóficas, fundamentações lógicas para tentar explicar sobre Deus, mas o relacionamento. Mas Deus insiste porque deseja resposta, não porque precise dela. E ele discerne quando a autoridade aprende a servir. Ele reconhece que é o Senhor quem chama. Mesmo sendo rejeitado, ele ensina Samuel a responder. E a verdadeira autoridade espiritual sabe preparar quem a substituirá. E com isso, no versículo 10, temos a resposta: fala, Senhor, pois o teu servo escuta. E aqui nasce o profeta. Não é uma técnica, é uma postura. A revelação começa quando o ser humano se coloca como servo. E muitas vezes nós queremos respostas, mas podemos nos perguntar:
Como é que nós estamos nos colocando perante Deus? Nós queremos uma resposta de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso padrão, ou verdadeiramente aceitamos aquilo que Deus quer para nossas vidas? É preciso pensar, refletir sobre o nosso modo de ouvir, a nossa própria espiritualidade, o nosso modo de desenvolver a nossa religião, a vivência em comunidade e principalmente a vivência entre as pessoas. Tudo isso é muito importante. E no Evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 1, dos versículos 29 ao 39, nós temos uma passagem muito rica em detalhes, onde naquele tempo Jesus sai da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Olha que interessante, sair do templo e ir para a casa de alguém. A presença de Deus, sim, se dá no templo, mas também se dá na casa, no dia a dia. E no dia a dia apresenta-se as dificuldades. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Vejamos bem que Marcos mostra o que a autoridade produz. Jesus acaba de revelar uma autoridade que liberta pela palavra. Há uma cura no espaço doméstico, há compaixão no espaço público, silêncio orante no espaço secreto, anúncio no espaço missionário. A autoridade de Cristo não é estática, ela se move o tempo todo. O reino não fica no templo tão somente, ele atravessa a porta da casa. A sogra de Pedro representa a humanidade prostrada, incapaz de servir. E Jesus aproximando-se, ele cura. Ela levantou e começou a servi-los. E vejamos que a palavra em grego levantar, egeirin, é realmente não simples levantar. É levantar toda a estrutura humana, tudo aquilo que ela carregava, ela coloca agora à disposição. E vejamos que aqui o levantar é paralelo com o termo grego ressurreição. Mas tudo isso em função do quê? Da diaconia, ou seja, do serviço. A verdadeira cura gera diaconia, gera serviço, não protagonismo. Nós não estamos aqui para aparecer. Tudo aquilo que nós fazemos é para servir. E ao entardecer, trouxeram a Jesus todos os doentes. A cidade inteira se move. Jesus não seleciona casos, ele acolhe todos. O reino não é elitista, é inclusivo e restaurador. Jesus não permite que os demônios falem. O mal até reconhece Cristo, mas não tem direito à palavra, assim como na leitura de ontem. E de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar. Aqui está o coração do texto. Aquele que cura e liberta, retire-se para rezar. Jesus não age por ativismo, age por comunhão com o Pai. O deserto não é fuga, é fonte. E todos que procuram Jesus, eles são atendidos. O sucesso bate à porta. Jesus não se deixa capturar pela demanda. Nem toda necessidade define a missão. Nem toda procura vem do Pai. E o que Jesus diz? Vamos a outros lugares. A missão que não se fixa. Foi para isso que eu saí. Jesus não pertence a um grupo, cidade ou agenda. Ele pertence ao Pai e à missão. A igreja não se instala, ela caminha. E Jesus percorre toda a Galileia, ensinando, expulsando demônios. Onde a palavra entra, o mal sai. Onde o reino avança, algo precisa ceder. Eis o princípio da missão. Jesus, ele se coloca à disposição. E assim como nós, devemos também nos colocar à disposição da oração, de uma fé que realmente transforma e se coloca a serviço, para que verdadeiramente aquilo que precisa ser feito de acordo com a vontade do Pai seja feito. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.